Então tá bom, alguns pontos importantes aqui desse sistema. Ele vai se fundamentar contra a autoridade, a coisa começa, né, contra a autoridade dos teólogos, que é o caso dos humanistas. Depois ela vai se estender contra a autoridade da igreja, que é o caso de Lutero. Então, contra a autoridade dos teólogos. Então, aqui são os humanistas, né, que vão se levantar contra a autoridade dos teólogos. Depois, contra a autoridade da igreja. Aqui vai ser o protestantismo. Contra a autoridade da razão e racionalismo. O racionalismo, ele vai ser contra a razão, porque ele vai dizer que não existe limite para a razão humana. Não existe um limite para a razão humana. E se a razão humana não compreende, é porque a coisa não é. Então aqui vai ter essa separação drástica, né, entre a fé e a razão. Para o racionalista, a fé não pode ser explicada, é uma questão de fé, então ela não cabe na razão humana. Isso é falso, porque a inteligência do homem é um degrauzinho, uma escadinha, que tem um limite. A gente não pode passar daquilo, né? Aristóteles, ele já dizia isso lá no século III. Ele ia fazendo uma análise dos outros filósofos que existiram antes dele e falava assim: esse aqui acertou aqui, mas errou aqui, esse aqui acertou mais aqui. Então ele ia vendo, porque esses filósofos antigos, eles estavam aprendendo a pensar, né? Então, geração por geração, eles iam avançando. Então, um compreendia uma coisa, mas no outro princípio acabava errando. Por exemplo, né, o Heráclito de Éfeso. O Heráclito dizia que tudo muda, E isso aí está certo, as coisas mudam mesmo, mas as coisas mudam naquilo que elas têm de acidental, mas na sua essência não. Não é porque eu era uma criança, me tornei jovem, adulto, que eu deixei de ser a mesma pessoa. Eu mudei, mas continuo a mesma pessoa. Então o Heráclito acertava quando dizia que tudo muda, mas ele errava quando dizia que muda a essência das coisas também. A coisa não é mais o que era, né? Ele dizia que o rio, se você entra no rio, aquela água que você se banhou, já quando você fosse entrar uma segunda vez no rio, já é outro rio. Não, é o mesmo rio, só que as águas estão, né? Então ele percebeu esse movimento de mudança. Então o Aristóteles vai vendo isso, que eles erravam aqui, acertavam aqui e a coisa foi progredindo. Então quando chega em Aristóteles fala assim, questão por exemplo da alma, né? Nós compreendemos que existe uma alma, que a alma é espiritual, que a alma é imortal. Agora o que acontece com essa alma depois da morte? Ele falou aqui, não tem como saber. É o limite da razão humana, né? Aqui é o limite, não dá para passar desse degrau para cima. Então, existe um limite para a nossa razão. O racionalismo nega isso. Vai dizer que o homem não tem limite. O que não tem limite é para a nossa burrice. A nossa burrice é o contrário, sempre tem um degrauzinho a mais para a gente descer, né? Quanto mais burro a gente fica, mais burro a gente pode ficar. Não tem limite para a burrice.
mas para a razão humana tem, né? Então, e aí vai entrar nessa maluquice relativista, subjetivista e negando a verdade, que é contrário à verdade, né? Contrário à verdade. Aí vem o iluminismo, né? E aí começa o processo revolucionário para destruir aquele sistema de educação que existia e estabelecer um novo, né? E vai culminar com a Revolução Francesa. Então tudo que a gente vive hoje, tem um livro, né, que foi publicado há pouco tempo, não saiu aqui no Brasil ainda, que é sobre a Revolução Francesa, né? E ele fala a guerra de 200 anos, né? Isso é que a Revolução Francesa não acabou ainda, nós estamos vivendo ainda esse processo todo, né? Esse processo todo é revolução, que não acabou ainda. Então, claro, isso vai chegar no sistema educacional. E como Napoleão, aqui, né, a Revolução Francesa já vai fazer essa separação de igreja e Estado, né? Porque até então, né, quem cuidava do sistema educacional era a igreja. A igreja cuidava do sistema educacional, pelo menos naqueles países que não eram católicos. E aí a Revolução Francesa vai criar o Estado laico e vai fazer essa separação de Estado e igreja e vai pegar, né? Depois isso vai se espalhar pelo mundo todo. Acontece que quando você tira a educação, né, da igreja, de forma alguma você está se colocando de forma neutra no processo educacional. Fala assim, não, a educação não pode ser coisa de igreja, não pode ser coisa religiosa. Então vai ficar a cargo de quem a educação? Se ela não é com Deus, ela vai ser contra Deus, né? Então isso que vai acontecer com o sistema educacional moderno. O sistema pedagógico moderno vai ser contra Deus. E aqui, o Napoleão é que vai criar esse sistema de ensino que agora eles vão tirar da igreja. A igreja até a Revolução Francesa ela ainda conseguiu ainda, né, manter o sistema de ensino ali com ela. A partir daqui não vai ser mais. Então Napoleão vai criar, né, os liceus, aqui educação obrigatória, a cargo do Estado. Então aqui que nós vamos ter esse modelo que nós temos hoje. É o Estado que cuida da educação e aqui vai estruturar todo o sistema de educação que a gente conhece hoje. Então a criança entra na escola com quantos anos? Aqui nessa época acredito que era com 8 anos, tal. Aí a primeira coisa vai reduzindo mais, né? Até chegar na creche, né? Que a criança está como foi o meu caso, com 6 meses eu botei meus filhos na creche, né? 6 meses. Né? Então aqui, publicação obrigatória, o Estado assume o sistema educacional, né? E as famílias são obrigadas a matricular o filho. E aqui o objetivo da educação não é mais formação de ser humano, formação de caráter, formação de virtude, mas formação profissional. Então aqui é voltado, né? Voltado para o mercado de trabalho. Aqui passa a ser voltado exclusivamente para o mercado de trabalho. É por isso que nós temos essa maluquice hoje, né? Porque o Platão dizia, a sabedoria a gente chega com 50 anos de idade. Vai ser muito difícil se chegar à sabedoria com menos do que isso aí. E a gente precisa ter uma bagagem, né? uma vivência, para a gente ir compreendendo o que é a vida. E muitas coisas a gente não aprende na escola, não. A gente aprende no dia a dia, na vida mesmo. Né? A gente precisa ter essa bagagem e, uns 50 anos, ter a sabedoria. Então, por isso é que o jovem, né, na Idade Média, por exemplo, não ia para a escola com antes de 14 anos. Então, ele chegava ao doutorado nessa idade aí, com 50 anos de idade, ele chegava ao doutorado, tá, com a sabedoria de vida. Aqui não, né? Nesse sistema educacional, como é que funciona a coisa? Você entra muito jovem, né? E aí você vai, o fundamental, chamava primário. Depois, né, era o ginasial, que agora é o fundamental 2.
Quando você termina o Fundamental 2, você está com quantos anos? Você está com 14 anos, mais ou menos. Que era aquela idade que aí sim que entrava na escola. Né? E depois você vai para o ensino médio, quer dizer, você vai terminar o ensino médio sem juízo nenhum. Porque com 18, 19 anos, né, a pessoa está completamente perdida. É aquela fase da vida que está todo mundo um pouco deslumbrado com as amizades, com o mundo, né, e você vai enfiar o pé na jaca. Né? E aí você vai entrar justamente aonde? Numa faculdade. Aí você vai entrar numa faculdade e aí, qual o objetivo disso? O objetivo disso é você se formar com 23 anos, 25 anos, não sei, e já ir para o mercado de trabalho. Virar doutor aos 30? Virar doutor aos 30, quer dizer, você não sabe de nada, né? Não tem experiência de vida nenhuma, não tem sabedoria de vida nenhuma, e você vai reproduzir o sistema. Né? Você vai só reproduzir o sistema. E eles ficam fazendo esses cursos de formação continuada justamente para isso, para você não sair mais disso. Você vai ficar preso a essa roda e essa engrenagem e você não vai sair mais dela. Né? Só mais uma coisa. Então, esse parte de 1500, né? Esse Amós Comênios. E a prática mesmo conseguiram realmente colocar em prática a partir da Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa e que o Napoleão se institucionalizou, esse sistema de ensino que a gente conhece hoje. São os liceus napoleônicos, né? Sistema de ensino a cargo do Estado, sistema de ensino obrigatório e com essa redução, né, do ingresso na escola, né? Essa redução de idade. E depois, né, como a Revolução não para, eles vão reduzindo, vão reduzindo os conteúdos e vão também fazendo com que os conteúdos eles vão se tornando mais, a cada ano que passa, eles vão jogando aqueles conteúdos que antes se aprendia numa série, eles vão jogando para a série seguinte, entendeu? Então, por exemplo, né, já foi feita essa pesquisa e mostrava isso. O que uma criança aprendia em matemática na primeira série, nos anos 50, né, hoje ela está aprendendo isso só na sexta série. Entendeu? Então eles vão jogando o conteúdo. Então a pessoa hoje, quando chega no ensino médio, ela não está sabendo nada. E quando ela termina o ensino médio, ela é um analfabeto funcional. Até que ela não aprenda mais. Né? Aí não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito, que aí fica uma espécie de mal irremediável. Né? Porque ele vai só reproduzindo as besteiras que ele aprendeu. Né? E sem falar naquela parte da proibição, não sei se é só no sistema brasileiro, mas aí não pode aprovar, não aprende nada, aprovação automática. Vai aprovando, chega no ensino médio, não sabe não é nem analfabeto funcional, tem gente que chega analfabeto mesmo. E é engraçado a contradição dos professores com relação a isso daí, porque a maioria deles é contra esse negócio de aprovação automática, não sei o que e tal. Né? Mas todos eles são a favor dessas políticas, eles são todos socialistas, entendeu? Eles são todos a favor desse tipo de política. Aí, quando chega no final do ano, né, eles estão com a cabeça cheia, porque estão com aquele monte de alunos de recuperação. Né? E nas reuniões, eles defendem esse tipo de política. Porque como é que funciona? Você tem, né, o primeiro bimestre, antigamente, quando eu comecei a estudar, a coisa já estava ruim, já estava muito ruim. Eu comecei a estudar na época dos militares. Né? Agora, a coisa já estava muito ruim. Meus professores eram todos comunistas. Professor de primário, né? E professor de ginasial, naquela época chamava ginasial. Né? Era tudo comunista. Tudo comunista. Na aula de português, por exemplo, era só letra de música de Gilberto, Caetano Veloso e Chico Buarque. Né? As poesias que você aprendia eram dessa gente, entendeu? E a coisa foi piorando gradativamente até chegar naquele ponto em que você tem que dar uma sequência de recuperação. Porque antigamente você tinha só uma recuperação final, no mês de dezembro, você dava a recuperação final. Né? A carga letiva era menor, os alunos começavam em março, mês de julho era férias no meio do ano, retornava em agosto e início de dezembro finalizava a recuperação final. Né?
Agora não é mais assim, agora você começa no final de janeiro, início de fevereiro, aí depois você tem recuperação paralela, se o aluno não foi bem na prova, você tem que dar uma recuperação para ele. A recuperação paralela é todo bimestre. Primeiro bimestre, recuperação paralela, segundo bimestre, recuperação paralela, e depois, fechou o primeiro semestre, você tem que dar uma recuperação semestral. Volta às aulas, recuperação do terceiro bimestre, recuperação no quarto bimestre e depois recuperação final. E se o aluno reprovar, se ele reprovar em 2 matérias, ele passa de ano. E ele vai para a dependência. Ele é aprovado, mesmo com 2 matérias, entendeu? Então, é um sistema de ensino que o objetivo é a aprovação, não é a formação. Eles querem mesmo é que não estejam formados. Exatamente, isso quer, porque o que acontece? Isso aí é que é o nó da educação e que esses professores não conseguem entender, eles não conseguem, a gente não consegue fazer eles enxergar essa coisa, né? Esse sistema educacional não são os professores que definem isso. O professor acha que ele tem o controle do sistema educacional, né? É igual os governantes, finge que governo, mas se você for reprovado em 2 matérias, se não conseguir nota suficiente para aprovação, ele não pode ser, ele avança. Ele avança, ele passa de ano. Essas 2 que ficaram para aí ele vai fazer num horário separado, a chamada recuperação paralela. Ele vai ter aula, por exemplo, ele passou do 6º para o 7º ano. Aí vai acumulando, né? É o ano seguinte. Aí no ano seguinte, se ele reprovar nessa mesma matéria, aí sim ele reprova. Entendeu? Pois é, mas aí se ele for, por exemplo, no ano seguinte, se ele não tirar nota suficiente no primeiro bimestre, ele já vai ter aquela recuperação paralela. Mas geralmente, vai havendo acúmulo. Geralmente ele passa, porque quando chega na recuperação paralela, basta fazer um trabalhozinho, coisa assim, seja, entendeu? Isso daí foi para substituir uma coisa que ainda era pior, que era chamado Projeto Verão. Projeto Verão, o sujeito reprovou de ano, e aí ele fazia um trabalhozinho, fazia uma pipa lá de bambu e tal, você aprovava ele, entendeu? Era chamado Projeto Verão. Qualquer coisa que ele fizesse, ele passava de ano. Qualquer coisa. Porque o objetivo dessa gente não é formar pessoas. O objetivo dessa gente, alguns falam muito claramente, né? Alguns falam, é destruir mesmo o cristianismo. Alguns falam isso claramente, né? Alguns diziam assim, né? Nosso objetivo não é formar ser humano. Nosso objetivo é destruir o cristianismo. Porque nós não queremos pessoas com caridade, com amor. Nós queremos ódio, nós queremos o ódio. Entendeu? Alguns diziam isso claramente. Então, por isso é que tem que estudar esses pedagogos, Vygotsky, Jean Piaget, né? Esse Skinner, porque toda essa pedagogia moderna, ela é comportamental. O objetivo dela é comportamento, né? É chamada praxis, é a ação, né? Eles não querem formar pessoas de caráter, pessoas de valores, né? De valores. Eles querem manipular o seu comportamento. Então o Skinner dizia que é chamada a pedagogia dele, né, o behaviorismo, a pedagogia do comportamento. Ele dizia que esse negócio de livre-arbítrio é uma bobagem. Não tem negócio de livre-arbítrio. Né? A ação da pessoa é condicionada pelas ações anteriores dela. Então aquilo que você fez no passado é que vai condicionar o que você vai fazer no futuro. Então, esse tipo de pedagogia não tem preocupação nenhuma com a formação do ser humano. Né? Agora, essa formação continuada dos professores ela é ditada pela ONU. Né? Então, nós temos aí a ONU e o Banco Mundial. Aí que está, os professores, eles não conseguem chegar aqui. Então, quando você vai para uma reunião pedagógica, né, uma reunião de formação de professor, tem uma pauta já estabelecida, né, que eles recebem, né, são os PCN, né, os parâmetros curriculares, entendeu? Essas questões
que são discutidas ali, né, elas giram sempre em torno desses temas que a gente vai ver na grande mídia o tempo todo, né? Reciclagem, ambientalismo, aquecimento global, biologia de gênero, imigração, políticas de afirmação. Aqui entra a questão racial, né? Questão de racismo, discriminação. Então o aluno vai para a escola e fica aprendendo essas coisas aqui. Os professores vão ensinando isso aqui. Porque os professores estão produzindo algum tipo de conhecimento? Não. Estão reproduzindo uma agenda, né, pré-determinada por esses órgãos aqui. E aí o pai toma a cervejinha dele, aí pega aquela latinha ali, joga no coisa e diz, não, tem que reciclar, papai. Entendeu? O filho vai dar lição de moral no pai. Porque ele está aprendendo isso lá com o professor dele, né? E o professor, ele vai reproduzindo um monte de mentira. Então, lógico, né? A primeira mentira é a desconstrução histórica, que colocando a igreja sempre como aquela, né? Que impedia que a humanidade chegasse na sua maturidade, a igreja que queimava a gente na fogueira, a igreja que aqui os portugueses vieram, os espanhóis exterminaram todos os índios aqui. Então os professores ficam reproduzindo esse tipo de coisa, né? Porque é isso que se aprende nessa formação continuada de professor, né? É muito triste. Então aqui são tudo isso aqui já é definido. Conteúdos, grades curriculares. Tudo aqui já está definido nesses órgãos aqui, né? Agora, como é que eles impõem isso aos países, né? É o processo de endividamento dos países, né? O país se endivida, o país pega dinheiro emprestado, né? Com esses organismos financeiros internacionais, Banco Mundial, FMI, né? O Banco Mundial ele deve fazer como essas financeiras. Eles oferecem. É um credor, oferece. O que eles oferecem. Por exemplo, o que está O país se acontecendo. endivide com Por exemplo, essa questão da pandemia agora, o que está acontecendo, né? De onde que está vindo dinheiro para esse segurar? dinheiro, que essa ajuda, esse auxílio aí, provavelmente. Vem tudo aqui. Agora, o que eles pedem em troca? Eles pedem os títulos, né? Eles pedem os títulos. Então, o banco precisa ter uma garantia de que o país vai pagar. Então, essa garantia se dá em forma de título. Título é como se fosse lá a Bolsa de Valores. Como é que funciona lá? Aquela empresa, ela fraciona a sua empresa em ações, né? Tudo fracionadozinho. E aí você põe lá para vender na Bolsa. A mesma coisa o país com os títulos. O país você fraciona o país, como se dividisse o país em pedacinhos, entendeu? Isso é um documento, né? E aí você empenha o seu país como garantia de que você vai pagar aquela dívida. É claro que nunca paga a dívida, né? Porque juros sobre juros vai rolando isso, chega uma coisa que você não paga, não tem como pagar. E não tem governo que resolva, porque os governos duram 4 anos, vem eleição, e a democracia ajuda bastante nesse processo aí, né? Porque nunca um governante fica tempo suficiente para conseguir pagar uma dívida, para fazer um projeto para pagar a dívida que já vem de outros governos. Então a coisa vai rolando, vai aumentando. E aí vem as exigências, entendeu? Fala assim, não, você não pagou, então vamos amortecer aqui os juros da sua dívida e tal, para a gente poder fazer isso. Por isso que eles fazem esses encontros aí, fórum econômico, disso, daquilo, né? E ali é que eles vão impor essas políticas educacionais aqui. Falar assim, olha, você tem que impor aqui esse sistema aqui de política educacional. Aí vem o MEC, né? E vem essas grades curriculares todas aqui.
E os professores ficam reproduzindo isso. Então, o sistema de ensino se transformou nesse negócio aqui. Né? Se transformou nesse negócio. E de modo que não tem mais formação. Então, qual é a solução para nós? A solução é, primeiro, né, é tentar de alguma forma entender a educação como a educação é. Né? Entender a educação como um processo de formação de ser humano. Nós temos que pensar nisso primeiro do que pensar na educação como um sistema de formação profissional. Porque isso já é uma decorrência, né, desse processo revolucionário. É evidente que se a pessoa tiver uma boa formação como ser humano, com caráter, ela vai ser um bom profissional. Por que nós não temos bons políticos? Por que nós não temos bons profissionais hoje? Né? Porque não existe uma boa formação nesse sentido. Né? Então o sujeito vai se tornar um profissional, mas vai ser extremamente corrupto. Né? Ele não vai ter nenhuma preocupação com moralidade. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ter um modelo de educação que não seja contaminado com essas coisas. E a única maneira de a gente conseguir fazer isso é fazer essa iniciativa aqui, curso de formação dos professores. Os professores precisam entender de história, os professores precisam entender de filosofia, os professores têm que entender um pouquinho de lógica, né? Os professores têm que entender um pouquinho da complexidade desse mundo que nós vivemos hoje, né? Da revolução, essa questão geopolítica, né? Essa questão econômica, tem que entender um pouquinho dessas coisas para a gente poder, de alguma maneira, né, ir se libertando dessas amarras. E a gente constrói uma boa escola, se a gente partir dessas premissas, né? E a gente não pode ficar preso, né, a isso daqui. A gente tem que tentar, da maneira que for possível para nós, se libertar desse tipo de amarra aqui. Né? Porque isso aqui são ideologias nocivas, né? Que, pelo contrário, ao invés de formar o ser humano, vai deformando. A pessoa fica uma espécie de robozinho, né, programado para poder ficar repetindo. É por isso, Flávio, que nós temos um Papa assim hoje, o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele passou por esse processo aqui de deformação. Né? Ele passou por isso. Então a coisa chegou num ponto muito grave, que foi que um homem desse chegar a ser Papa, entendeu? Isso não tinha acontecido ainda não, hein? Porque os outros, né, o João Paulo II, o Paulo VI, o Bento XVI, ainda tinha alguma coisinha lá, né, do catolicismo. Agora, o Papa Francisco é 100% isso aqui, 100%. Por isso que ele está muito bem alinhado, né, tanto com os poderes econômicos quanto esses poderes ocultos, né, que controlam o mundo. Então, isso nós chegamos no apogeu da crise, no cúmulo da crise, entendeu? Então, quem tiver visão para enxergar isso e tiver disposto, né, a fazer alguma coisa, e eu penso, né, que como pai de família nós já temos essa obrigação, né? E se nós queremos dar uma boa educação para os nossos filhos, já como pai de família, nós já temos que compreender essas coisas. Agora, muito mais se nós somos professores. Aí a coisa se torna muito mais urgente. Muito mais urgente. Senão, a gente vai acabar reproduzindo isso aqui. E não vai adiantar nada isso aqui. Essa escolinha aqui não vai adiantar nada. Se a gente estiver nessa escolinha para reproduzir isso aqui, aí, olha, não contem comigo. Não contem comigo. Porque eu já saí de lá para não compactuar com isso aqui. Né? Então nós não vamos construir uma escolinha seguindo essa maluquice dessa pedagogia moderna. Então é bom que leiam, né? E pesquisem a vida dessa gente. Posso botar aqui alguns nomes, né? Jean Piaget, Vygotsky, Skinner. Isso aqui são Pestalozzi,
Igual os brasileiros, né? Anísio Teixeira, Paulo Freire. Então aqui, né, a palavra de ordem deles é liberdade, né? Liberdade. Agora, preciso entender, né, que liberdade que é essa daí que eles falam, né? Que tipo de liberdade é essa? Eles têm uma compreensão ruim de liberdade, uma compreensão péssima de liberdade, né? Eles não entendem o que é liberdade. Então é bom ler a encíclica do Papa, Leão XIII, né? Libertas, onde ele explica direitinho o que é liberdade, né? E entender o conceito de liberdade que eles têm. Então por isso é que vamos ter todas essas correntes pedagógicas, né? Libertária, libertadora, libertação, teologia da libertação. Comportamental, construtivismo. É bom estudar um pouquinho dessas coisas para entender, né? O que é isso, com o que nós estamos lidando. Agora, tudo isso se resume, né, numa ódio contra Cristo, contra a igreja e contra a verdade. Aqui, né, é o humanismo. Porque para eles não pode existir lei que não tenha sido feita pelo homem. Não tem lei de Deus, não tem lei natural, só tem lei aquelas que o homem faz. E a lei do homem tem que seguir a liberdade do homem. Então esse é o humanismo, esse humanismo. É por isso que todas essas políticas elas vão estar sempre, né, embasadas com esse nomezinho, né, que parece místico, né? É o humanismo, que é muito sedutor, né? Isso é uma coisa que está muito a favor do homem, né, o humanismo. Então por isso tem direitos humanos, né? Tudo isso eles vão dizer que são direitos do homem, são direitos humanos. As coisas mais aberrantes que a gente possa imaginar. O aborto é direito humano, né? A eutanásia é direito humano. No Pedro Tumiamas é que eles colocam a partir do pronunciamento do Papa, acho que é o final do Vaticano II, que ele fala da religião do homem que se faz Deus, né? Religião do homem que se faz Deus, né? Se encontrou com a religião do Deus que se fez homem. Exatamente. É exatamente isso aí, resume bem o Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II ele é uma religião do homem para o homem, né? O humanismo oficializado na igreja pela hierarquia. E, portanto, ele é uma religião idolátrica. Agora, o interessante, Flávio, no humanismo conciliar, né, é que eles vão levar esse humanismo a uma categoria diferente. Porque o Paulo VI ele não queria renunciar à transcendência, porque se ele ficasse só no humanismo, ele ia acabar caindo no ateísmo, né? Porque o humanismo ele carrega, porque ele é naturalista, né? Então ele vai acabar caindo no ateísmo. Mas ele não queria renunciar a essa transcendência, então eles vão criar um sistema transcendente meio louco, né? Eles vão dizer que o homem ele se diviniza à medida em que ele se torna mais humano. Então a divindade não é porque a graça, ela de alguma forma ela diviniza o homem, não porque o homem vai ter a substância de Deus, mas porque o homem vai ter, né, participação na vida sobrenatural de Deus, né? A graça, ela eleva a natureza do homem. Então, de certa forma, é um processo de divinização do homem nesse sentido. Não que o homem vai ter a substância de Deus, mas que ele vai, né, participar da vida sobrenatural de Deus. Agora, para eles, não.
é uma espécie de rebaixamento do processo de divinização a favor do próprio homem. O homem se diviniza se tornando mais humano. Mais humano. Então todo esse processo aqui, eles dizem isso, né? É o homem, é para o homem, né? Agora, é claro que eles vão ter uma noção de homem, no final das contas, né? Como eu disse na aula passada, eles vão ter uma visão de homem no sentido monista. Porque, para eles, o importante não é o indivíduo, é a coletividade. Por isso que são sempre essas políticas socialistas vão sempre usar essa base como referência, essa base pedagógica. Porque, para eles, né, não é o indivíduo. Então, eu falei na aula passada que a ideia monista é essa, né? É que, no final das contas, todas as almas vão se unir ao pão original, aquele Deus da onde partiu todas as centelhas divinas. Então não tem indivíduo, não tem pessoa, né? Vai todo mundo se reunir e formar esse Deus primordial, esse pão, né? Aí o monismo, esse monismo. Então, para eles, o importante não é formar o indivíduo, é você formar uma coletividade com uma consciência, mas essa consciência, né, que ela é absolutamente contrária à razão, contrária a Deus. Você fazer uma massa de revolucionários, né? E é o mesmo conceito do mundo antigo de homem-inseto. No mundo antigo não tinha conceito de pessoa, de indivíduo também. O ser humano era como um inseto. O inseto ele trabalha, né, em grupo, né, lá as abelhas, né, as formigas, né? Assim, não tem individualidade. Mas a função no mundo antigo era o trabalho, escravidão, né? Como se o homem fosse apenas um inseto que tem que se aglomerar para fazer grandes obras. Aqui é a mesma coisa. Reduzir o homem a um inseto, né? Reduzir um inseto a serviço de uma coletividade revolucionária. Nós podemos encerrar, né?